Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos dar continuidade à nossa unidade 2 da apostila de língua portuguesa. Então, fiquem ligados aí, vamos lá para a nossa apostila para iniciar o nosso trabalho, certo? Então, nós paramos na página 63, certo? E agora nós iremos para a página 64. E o que eu observei é que nas atividades anteriores tinha uma exploração de página também, que era a história do menino e do dragão. E muitas crianças me procuraram com dúvida, que não estavam achando a editora, o ilustrador, o tradutor. Então, como a própria atividade já fala, é uma leitura de capa. Vocês precisam observar a capa para vocês poderem explorar os dados, tá? E aqui não será só uma leitura de capa. Nós teremos uma resenha também, que é este resumo ao lado. O que é uma resenha, um resumo? É um textinho, um mini texto que vai trazer informações sobre este livro aí de capa azul do Ziraldo, ok? Então, vocês precisarão fazer a leitura deste mini texto. Vamos lá? Este livro é um verdadeiro manual de apoio didático para o estudo da evolução da comunicação humana. Desde que surgiu o primeiro homem na Terra e usou os sons da voz e os gestos para se comunicar até o surgimento da informática. Então, esse livro aqui, ele traz informações sobre a comunicação. Desde quando o homem começou a usar a sua voz, até os dias de hoje que o homem usa a informática para se comunicar. Porque vocês sabem que a informática também é um meio de comunicação. Por exemplo, eu estou dando aula para vocês à distância. Então, nós estamos nos comunicando à distância. Então, a informática é um meio de comunicação. Então, eu vou trabalhar com a capa do livro e com esta resenha, que é este mini texto. Então, eu preciso observar a capa minuciosamente, detalhadamente, e preciso fazer a leitura desta resenha, que é bem pequenina, né? E fazer a interpretação, para eu poder responder, senão eu não vou conseguir, ok? A letra A está me perguntando quem são os autores do livro. Então, são dois autores, porque eu uso plural. Quem são os autores do livro? Então, são duas pessoas. Eu já vi o nome aqui, tá? O que mais lhe chama atenção na capa? Então, aí é uma resposta pessoal, né? A mim me chamou a atenção uma coisa. A vocês pode chamar atenção outra coisa. Então, vocês vão responder o que chamou a atenção de vocês, tá? Lembrando que todo início de frase é com letra maiúscula. Nome próprio com letra maiúscula, tá bom? Copie da resenha as palavras com encontros vocálicos e separe as sílabas. Então, nós vamos recapitular, relembrar o que são encontros vocálicos. E para isso, a gente vai subir aqui na página 62. Então, agora prestem bem atenção no que são encontros vocálicos. Encontros vocálicos é a sequência de duas ou mais vogais. Quando fala vocálico, é de vogal. Então, são duas ou mais vogais em uma palavra. Prestem atenção. Leitor, conteúdo e iguais. E os encontros vocálicos, eles podem ser de três tipos. Ditongo, que são duas vogais e não se separam. Hiato, que são duas vogais também, porém elas se separam. E tritongo, são três vogais e elas não se separam, tá? Então vamos lá. Elas podem ser ditongo, é o encontro de duas vogais que não se separam. Hiato, elas se separam, são pronunciadas em pedacinhos separados, tá? Por exemplo, sa, u, de. O u fica sozinho, tá? E o tritongo, que são encontro de três vogais pronunciadas na mesma sílaba, ou seja, elas não vão se separar. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem recorrer, tá? A essas regras da língua da página 62. Lembrando que encontro vocálico é o encontro de duas ou mais vogais, perdão, na mesma palavra, ok? Então, quando vocês esquecerem, retornem à página 62. Vamos lá fazer a atividade. Letra C. Copie da resenha as palavras com encontros vocálicos
e separe as sílabas, tá? Toda vez que nós estivermos trabalhando com o encontro vocálico, classificação de sílabas em relação à quantidade, se é monossílabo, nós temos que separar as sílabas. É muito importante, porque separando as sílabas, nós iremos saber se a vogal está na mesma sílaba ou não. Então, não tem como a gente fazer essas atividades de encontro vocálico, encontro consonantal, sem separação de sílabas, tá? O treino agora é separação de sílabas. Então, nós precisamos separar as sílabas. E a atividade C está pedindo para separar as sílabas. Eu vou aqui nesse textinho e vou procurar as palavras com encontros vocálicos. Eu posso circular e passar aqui para a linha, colocar igual ou 2 pontinhos, separar as sílabas, ok? Só as que têm encontro vocálicos. E aí, eu vou assinalar depois com um X que tipo de encontro vocálico que eu encontrei. Eu encontrei ditongo? Se eu encontrei ditongo lá na resenha, eu vou marcar aqui, sim, marcar um X. Se eu encontrei hiato, vou marcar um X aqui. E se eu encontrar tritongo, também vou marcar. Porém, eu vou dar uma pista para vocês. Nós só teremos 2 tipos de encontros vocálicos lá, tá? Nós teremos somente 2 tipos. Vocês vão descobrir se serão ditongos, hiato ou tritongo. Nós teremos 2 tipos, tá? Então, agora vamos lá para a página 65. Aqui na página 65, nós temos a imagem de um teclado. E essa atividade é bem simples, porém a gente também tem que prestar muita atenção, tá? Este daqui é o teclado de um computador. Observem a imagem e leia a legenda a seguir. Olha, represente a sequência de letras das palavras a seguir, usando V para vogal e C para consoante. Então, aqui eu não vou precisar separar as sílabas, porque está mandando eu representar a sequência de letras e não de sílabas. Está pedindo para eu representar a sequência de letras e eu vou usar V para vogal e C para consoante. Teclado. Então, se o T é consoante, eu começo com C. E, vogal. V, C, para consoante. L, consoante de novo, vou usar o C. A, V, vogal. E assim por diante, tá? Letra B. Nessas palavras, há algum encontro de vogais ou de consoantes? Eu tenho encontro de vogal ou de consoantes aqui? Eu tenho encontro vocálico, que é encontro de vogais, ou encontro consonantal, que é encontro de consoantes. Nós sabemos que as vogais são 5. A, E, I, O, U. Quando elas se encontram na mesma sílaba, nós chamamos de encontro vocálico. Quando nós temos um encontro de 2 consoantes, é chamado de encontro consonantal. Tá? Então, vocês vão responder essa letra B. Olha que dica muito importante. Nós precisamos ler para seguir fazendo as demais atividades. Regras da língua. Quando em uma palavra ocorre a sequência de 2 ou mais consoantes pronunciadas, damos o nome de encontro consonantal. Por exemplo, vidro, dro, dr, são 2 consoantes. Bruxa, br, são 2 consoantes. Cravo, espanto, sorveteria, ritmo. Então, aqui nós temos encontros consonantais, tá? São encontros de 2 ou mais consoantes. Olha número 11, já é uma atividade de encontro consonantal. Nós mudamos, antes nós estávamos em encontro vocálicos. Agora nós iremos para encontro consonantal. A número 11. Leia o trava-línguas a seguir e circule o encontro consonantal. Para eu circular o encontro consonantal, eu tenho que saber o que é encontro consonantal. São encontro de consoantes, tá? Bagre, branco, branco, bagre, tá? Então, eu vou circular os encontros consonantais.
toco preto, porco fresco, corpo crespo, tá? Prestem atenção nos exemplos que deram aqui. Quando tem CR, é um encontro consonantal, tá? PR é um encontro consonantal, CR, tá? Então, eu tenho vários encontros consonantais para estar circulando aqui, certo? Em determinadas situações, eles irão se separar, em outras, eles não irão se separar. Então, eu vou circular os encontros consonantais na número 11, tá? Aqui, neste espacinho lilás e nesse verde, eu vou circular. Depois, eu vou organizar nesses espaços. Na área verde, eu vou colocar os que se separam, os que ficam em sílabas separadas. Como que eu vou descobrir? Se eu circulei preto, aqui tem um encontro consonantal, ó, PR, pre. Então, eu vou ter que separar a sílaba para descobrir se o encontro consonantal vai se separar ou não. Se caso ele se separar, eu vou colocar na coluna verde. Se ele não se separar, tá? Que é o caso de prego, pré, ele fica na mesma sílaba. Então, eu vou colocar aqui os que se separam aqui e os que não se separam aqui. Eu vou fazer uma lista, tá? Agora eu vou para a página 67, na atividade 12. Leia o trava-língua, observando as palavras em destaque. As palavras que estão em destaque neste trava-língua estão em cores mais fortes, tá? Preta, negrita. A aranha e a jarra. Debaixo da cama tem uma jarra. Dentro da jarra tem uma aranha. Tanto a aranha arranha a jarra, como a jarra arranha a aranha. Ok? Há encontro consonantal nessas palavras em destaque? Sim, eu já vi que há. Aí vocês vão colocar. B. Compare a pronúncia. O que vem a ser uma pronúncia? O jeito que se fala, tá? Da parte em destaque das palavras a seguir. Em qual dessas palavras as letras em destaque são pronunciadas distintamente? Ou seja, o que é distintamente? Separadamente, tá? Eu tenho aqui jarra, está em destaque RR. Dentro, né? Então, vocês vão falar qual delas é pronunciada separadamente. Em qual delas as letras em destaque são pronunciadas como um som só apenas? Eu já sei. A gente aprende isso lá no segundo, no final do primeiro ano para o segundo, né? Em qual delas as letras em destaque são pronunciadas como um som apenas? São duas letras, mas que a gente pronuncia um som. Tá bem claro aqui, ó. Duas letras. Elas, inclusive, são iguais. Leia as palavras a seguir: sossego, chuva, folhagem. Nessas palavras, os grupos SS, CH e LH representam que som? Apenas um som ou dois sons diferentes? Tá? Sossego são SS. Está representando um ou dois sons? Chuva representa um ou dois grupos? Folhagem, tá? Então, a resposta também é bem simples, tá? Vocês vão marcar apenas uma alternativa. Regras da língua. Toda vez que em língua portuguesa duas letras representarem um único som, teremos um dígrafo, tá? Por exemplo, quais são os dígrafos? Então, é muito simples, tá? Dígrafo. Di significa duas letras, tá? É duplo, dois. E grafo, grafar, é escrever. Então, quando eu tenho LH, ó, milho, filha, galho, NH, LH, CH, RR, RS, SC, S cedilha, XC, QU e GU são dígrafos. Vocês olharem nas palavras, já podem classificar. Dígrafos, tá? Todas essas sílabas complexas aqui são dígrafos, tá?
Circule os dígrafos das palavras a seguir e reescreva separando as sílabas. Então, eu vou circular o dígrafo. Alho. Qual que é o dígrafo? O LH. E vou separar aqui. Alho. Chifre. Qual é o dígrafo? O CH. Tá? Aqui nós temos a tabelinha de dígrafos, é só pesquisar. E assim por diante. Tosse, carroça. Então, eu vou fazer essa atividade circulando o dígrafo. Quando o SS está junto ali, ó. Tosse. Tosse, SS é dígrafo? Sim. Carroça é dígrafo? Sim. Por quê? Porque são duas letras que representam apenas um som, tá bom? Leia as palavras a seguir, observando a pronúncia de cada uma delas, ou seja, como elas são faladas, tá? Gula, guerra. A letra U é pronunciada nas duas palavras? Gula, guerra. Não, né, gente? Reescreva essas palavras separando as sílabas. Prestem atenção. Eu vou reescrever as palavras separando as sílabas. A letra D. C, perdão. Em qual palavra a letra U não é pronunciada e, portanto, compõe o dígrafo? Né? Gula. Eu estou falando gu. E guerra. Eu falo a letra U? Eu não falo. Então, é na palavrinha guerra. E ela é um dígrafo? GU? É um dígrafo. Pinte conforme a legenda a seguir. Palavras em que o U é pronunciado, que eu falo a palavra U, eu vou pintar de vermelho. E aonde o U está embutido, mascarado na palavra, eu vou pintar de azul, aonde ele não é pronunciado, tá? Um exemplo somente. Querido, eu falo a letra U? Eu não falo, tá? Guloso. Gu, estou falando a letra U? Então será vermelho. E querido será azul. E assim por diante. Prestem bem atenção, é muito fácil. É só pronunciar a palavra. Aqui nós temos a atividade com as nossas fichas adesivas, que são atividades bem legais. Essa atividade aqui era para formar em dupla na sala de aula, porém nós estamos de quarentena em casa, nós iremos fazer sozinhos, tá? Vocês podem destacar a cartela de adesivos, né? Então, essa atividade vai começar com os adesivos na página 302. Nós já utilizamos a cartela para fazer a atividade das fábulas e sobraram as palavras embaixo, né? Eu espero que vocês tenham guardado. Então, nós vamos começar ali da página 302, que tem as palavras, e vamos até a página 303, tá? E lembrando que toda vez que sobrar adesivo, nós temos que guardar lá no fim da nossa apostila de novo. Porque sempre tem com o que usar, tá? Vocês devem destacar a cartela de adesivos do material complementar. Então, está lá na página dos 302 e 303. Destacar os adesivos do material complementar e decidir juntos a qual coluna da tabela a seguir cada palavra pertence. A dupla que completar a primeira tabela de maneira correta será vencedora. Então, vocês vão completar essas tabelas aí na casa de vocês, tá? Tipo ditongo. Ditongos são o quê? Vocês vão recorrer e pesquisar. Então, aí vocês vão colar todas as palavrinhas ditongos aqui, tá? Lembrem-se que é aqui, as palavrinhas estão aqui embaixo para vocês usarem e na outra página, 302 e 303, tá? E aí vocês vão destacar depois os tritongos e depois os hiatos, certo? Mas a gente vai ter que separar as sílabas num papelzinho para descobrir quais são, tá? E aqui também nós iremos observar a sequência de vogais e consoantes nas palavras a seguir. Olha, nós estamos já na página 72, tá? Então, língua, fantasia. Represente a sequência de letras dessas palavras usando V para vogal e C para consoante. Qual palavrinha que está dentro da piscininha lilás? É a palavrinha língua. Então, eu vou escrever língua aqui e vou colocar se ela começa com vogal ou com consoante. Então, será consoante C. I é uma vogal. Então, será o V. Então, eu vou até o final. Se é consoante, vogal, ok? Qual
a palavrinha que está dentro da piscininha, do balãozinho alaranjado. Fantasia. Então, aqui é a mesma coisa, ó. Consoante eu vou representar pela letra C e vogal pela letra V. Então, vamos lá. V, não. É consoante. Então, eu começo com C, V, C, V, né? E assim por diante. Houve na sequência de alguma delas um encontro de vogais ou de consoantes? Identifique. Então, vocês vão falar se essas palavras aqui houve um encontro vocálico ou um encontro consonantal, ok? Procure no texto anterior duas palavras em que ocorre encontro vocálico, duas palavrinhas com encontro vocálicos. São encontro de vogais. E duas em que ocorre encontro consonantal, encontro de consoantes. Então, aqui eu tenho as palavras, nesse textinho aqui de cima. Então, eu vou procurar e vou colocar aqui embaixo, tá? Eu estou falando deste textinho aqui, que nós vamos fazer a leitura. Conecte o assunto, tá? Prestem bem atenção. Esta parte da atividade de interação não é para ser feita, certo? Nem essa daqui. E nós vamos, então, ficar por aqui nas atividades de língua portuguesa. Um grande abraço para vocês e qualquer dúvida, podem estar falando com a prof, ok? Será um prazer ajudar vocês.